Daqui a pouco a gente começa começa. No stream a gente não consegue ver o que está. Oi. Oi. Você está no stream, né? A gente começa quanto tempo você fala? 10 minutos, né? Vamos aguardar mais 3 minutinhos, que aí a gente completa uns 10 para os colegas continuarem acessando lá o stream, né? E aí a gente começa daqui a 3 minutinhos, às 9h10. Pode ser, professorinha?
Bem, bom dia mais uma vez para todos e a todas que estão aqui nos acompanhando. Depois dessa musiquinha relax, colocamos uma para voltarmos, né? Despertarmos. Então, eu quero começar agradecendo a presença de todos vocês, os nossos colegas professores que estão nos acompanhando. Agradecer imensamente a presença do professor Eri, que atendeu ao nosso convite, né, de vir conversar com os colegas nessa semana tão especial, que colocaram para a gente a proposta de falarmos sobre avaliação, um tema extremamente sensível que a gente precisa discuti-lo não só em datas oportunas, nos finais dos bimestres, ou lá no final do ano, né? A avaliação é um processo que a gente precisa estar sempre retomando, sempre conversando e trazendo sempre para as nossas coordenações nas escolas. Então, receber o professor Eri nesse momento peculiar em que nós estamos enfrentando uma série de discussões, uma série de situações inesperadas, muito novas, trazer esse tema que já é muito pertinente no mundo da educação, dentro das nossas escolas, trazer nesse momento, eu acho que ficou muito importante para a gente, muito peculiar, e eu estou muito feliz de receber o professor Eri hoje para conversar com os nossos colegas. Só lembrando, eu peço que os colegas que estão acompanhando pelo streaming
estão vendo aí o QR Code, pode mandar as perguntas. Algumas nós já recebemos, vídeos, áudios, vamos estar apresentando para o professor Eri ao longo da nossa conversa, mas se por acaso, porventura, a pergunta que vocês têm, a dúvida, né, não for contemplada, podem nos enviar que nós vamos tentando inserir ao longo da conversa, tá bom? Então, muito obrigada, professor Eri, fique à vontade. Bom dia a todos, obrigado à Regional pelo carinho, pelo convite, e eu estou à disposição. Aí a dinâmica é com vocês. Vocês vão começar com os vídeos, a gente começa dando algumas orientações, como vocês decidirem que ficar melhor. Então, a gente pode começar com o primeiro vídeo? Vamos. Tá joia? A professora Lívia, do Canegai. Vamos fazer uma alteração aqui, a colega vai apresentar o vídeo. Ok. Bom dia, professora Eli. Eu me chamo Lívia Gonçalves, estou à frente da coordenação pedagógica da Escola Clássica Negai. Inicialmente, agradecer por compartilhar os seus conhecimentos conosco e também agradecer pela obra a qual o senhor organizou, juntamente com o professor Francisco Tiago, o encontro entre o currículo e a avaliação na coordenação pedagógica da escola. Muito tem me auxiliado na prática. Obrigada. Após uma conversa com o grupo, nós levantamos 2 questionamentos e gostaríamos da sua orientação. O primeiro é como construir o RAV de estudantes que vieram de outra unidade escolar, da rede pública, mesmo de outro estado, visto que nós não temos um parâmetro ou um conhecimento acerca do seu desenvolvimento. E ainda, mensurar o seu crescimento através das atividades postadas na plataforma é algo mais complexo na prática do que na teoria. Outro questionamento é acerca do conselho de classe. Como devemos proceder com esse instrumento avaliativo de apenas avaliar a prática do professor? Obrigada. Ok. Pronto? Ok, então essa foi a fala da Lívia, né? Da professora Lívia, não é isso? Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite. Quero cumprimentar os colegas que têm mandado mensagem, colegas de trabalho, colegas que já fizeram algum curso comigo. É um prazer estar aqui. Olha, nós temos aí algumas questões colocadas pela nossa colega que são bastante extensas. Uma delas é o seguinte: como construir o RAV de alunos que não são da nossa rede, por exemplo. E da mesma forma, trabalhar com alunos que são da nossa rede, mas que nem sempre os RAVs foram preenchidos, considerando o currículo, a organização curricular. O que a gente tem dito sempre, e isso vale, o pessoal do bloco, dos anos iniciais, sabe dessa máxima do Bia, que é comparar o aluno com ele mesmo.
Então, veja, se eu não tenho dados o suficiente, ou se os RAVs que eu recebi, e essa semana eu recebi uma informação que eu fiquei muito triste, que tem CEFs que se desfazem dos RAVs, ou então devolvem para os pais, e aí os professores dos anos finais que procuram, às vezes, a secretaria para encontrá-los, não localizam, porque há colégios que não têm uma prática de considerar esses registros avaliativos. Mas, enfim, eu sempre digo que o primeiro olhar do aluno ao chegar na escola precisa ser dos professores ou do professor dele. Então, mesmo que ele venha com um RAV absolutamente coerente, correto, ou um RAV que não diz muita coisa, nós precisamos proceder com a avaliação diagnóstica, e esse ano a gente teve 20 dias letivos que foram possíveis proceder com essa avaliação, para daí começar a trabalhar a construção desse novo RAV. Em outros trabalhos que eu fiz, em algumas lives e até reuniões, eu tenho dito o RAV desse primeiro bimestre, ele tem dois momentos. Você tem o primeiro momento de quando a aula era presencial, algumas observações foram feitas, e às vezes as pessoas acham que para eu fazer uma avaliação diagnóstica eu tenho que fazer uma prova, não é verdade. A avaliação diagnóstica ela é fruto do trabalho do avaliador sensível, que é cada professor, o observador. Então, as tarefas, as atividades, algum teste que tenha sido feito serviram para, de alguma forma, ter algum elemento deste aluno para começar a construção desse RAV. O segundo momento, que é o que que tem nos desafiado fortemente, é esse momento da plataforma. Mas eu já percebo que não é o fato de estar na plataforma. O maior problema são os alunos que sequer têm entrado. E aí a gente tem as estratégias de busca ativa. Eu, particularmente, sou vice-diretor de uma escola pequena. A gente não tem tantos problemas. Nós temos, ao todo, 350 alunos. Então, agora a gente tem acho que dois alunos só que a gente ainda não conseguiu atingir nesse processo. Quer dizer, uma realidade bastante favorável. Mas eu sei que não é a realidade da maioria das escolas. Então, eu tenho dito para os colegas, é momento da gente aquietar as nossas expectativas, abaixar um pouco as nossas expectativas, porque nós estamos num processo de adaptação e de aprendizagem constante, e de nós professores também. A gente foi criado pensando e foi educado para uma escola entre pessoas que se encontram, que passam tantas horas juntas, que depois se despedem e ainda levam algum dever para casa. Hoje todos os deveres são de casa. E por ser de casa, todos os deveres, nós temos também outras questões, até éticas, que a gente precisa repensar e aprender também, sem medo, sem pânico, sem ficar se culpando. Eu sei que quando tem um professor com vontade de ensinar e um aluno que minimamente queira aprender, as ferramentas e a distância podem até não ser as melhores, mas não vão impossibilitar que a melhor coisa aconteça, que é a aprendizagem. Então, eu preciso dizer aos colegas, e principalmente aos colegas que têm mais alunos, como é o caso dos CEFs e dos SEM e dos SEDs, que a avaliação, só um pouquinho, gente, que eu estou em casa aqui, meninos, que essa avaliação, ela precisa considerar todos os elementos da postagem dele, né? Por menores que sejam, elas têm que validar essa informação. O aluno que entra na plataforma e que ele muitas vezes desaparece, mas depois ele volta e posta a atividade, o que eu tenho dito? Considere, lance a presença indireta nesse caso, porque não pelo fato dele estar todo dia na plataforma, mas considerando que ele enviou alguma coisa, que ele produziu alguma coisa. E isso daí vai alimentando então essa informação. É tudo muito novo, tudo muito recente. Eu não posso dizer que o fato dele ter passado todos esses dias que passou, ou que ele ainda esteja com dificuldade de acessar, que esse aluno desaprendeu. Não é bem assim. A gente, quando tem um ano letivo normal, né? Mesmo com greve ou sem greve, quando começa o outro ano letivo, que a gente faz os testes diagnósticos, a gente tem a impressão que os meninos saíram de uma nave espacial e não sabem nada, né? Eles parece que esqueceram tudo que viram. E aí o que a gente sempre tem dito é o seguinte, olha,
A gente ainda tem uma escola muito pautada na memorização. A memória não é a inteligência, a memória é uma das facetas da inteligência. A inteligência humana ela é formada por inúmeras capacidades, facetas, habilidades. A criatividade, o poder de análise, de síntese, de crítica, enfim. E o que eu sempre digo, a forma como eu avalio representa a forma como eu acredito que se aprende. Ou seja, a minha concepção de aprendizagem, ela induz a minha prática avaliativa. Se a minha concepção de aprendizagem é memorizar, repetir dados, se a minha concepção de aprendizagem é analisar, criticar, fazer inferências, isso vai estar presente no meu instrumento avaliativo. O RAV não é um instrumento fácil de ser construído, primeiro porque ele tem um espaço enorme para a subjetividade, isso não é ruim, só que como nós ainda temos uma prática pouco assertiva em fazer relatórios, descrever evidências de aprendizagem, nós ficamos muitas vezes angustiados e temerosos. Então, a recomendação que eu sempre faço é, na pior das hipóteses, se você está muito inseguro e não sabe o que fazer, tome a organização curricular, os objetivos de aprendizagem, mas isso daí pressupõe um trabalho anterior, que é decidir com os coordenadores pedagógicos, figuras mais importantes do que nunca nesse momento que nós estamos vivendo, decidir com os coordenadores pedagógicos quais são os objetivos de aprendizagens, quais são os parâmetros que a escola vai adotar para cada componente curricular, para esse mês, para os próximos 2 meses. Com base neles, a gente vai fazer o relatório dizendo se o aluno desenvolveu as aprendizagens, se ainda não desenvolveu, se desenvolveu parcialmente, certo? Então, nesse momento, o que eu considero peculiar. Daí o conselho de classe, como a questão da colega é bastante interessante e abrangente. Olha, o conselho de classe a gente, inclusive, essa semana fez. Sabe que foi um dos melhores conselhos? Primeiro, porque a gente não teve tempo e nem precisava ficar discutindo quem conversou muito, quem atrapalhou muito e a turma que não para quieta, né? Então, já não teve essa parte. Nós fomos direto fizemos uma avaliação de como está o trabalho na plataforma, daqueles que estão com atividade impressas, daqueles que não têm devolvido, deliberamos algumas questões. Aí fomos discutir as aprendizagens. E por incrível que pareça, nós estamos mais focados, porque agora a gente tem um espaço de interação, infelizmente menor, mas que ele direciona. Então, nós pegamos os objetivos de aprendizagem, fizemos o pré-conselho anteriormente, nós fizemos, inclusive, formulários, né? Pelo Google para facilitar, ficou redondinho. Discutimos e já saímos com algumas deliberações para continuar o trabalho e para resgatar aqueles que ainda não estão na plataforma. Eu digo que o conselho de classe, ele não acontece e nem deve acontecer só no dia marcado. Eu sempre oriento os colegas que usem algumas coletivas 2, 3 antes do conselho de classe para fazer os pré-conselhos e para, por meio deles, a gente enxugar algumas questões, aparar algumas arestas e aí continuar o trabalho. Olha, eu estou falando, nem quero ensinar o vigário, né, a rezar a missa. Mas eu sei que nós, professores e nossas escolas, têm condições. O poder central, ele muito ajuda quando não atrapalha. Então, ultimamente, esses últimos meses, eu tenho percebido assim, que a gente está até um pouco mais solto. E aí isso às vezes também assusta. Mas, de qualquer forma, nós temos condições sim, nós temos um corpo docente bem qualificado, nós temos uma organização escolar que, olha, gente, quem não conhece o Brasil é que reclama das nossas condições de trabalho. Não que a gente não deva fazer a crítica, não que a gente não deva reivindicar cada vez mais melhorias, é o nosso direito. Mas nós temos sim condições objetivas materiais e aqueles que já perceberam isso têm
percebido que a gente pode, a escola tem certa autonomia, é claro que a gente não pode confundir autonomia com soberania, a gente está dentro de um sistema, a gente está dentro de uma organização legal e que tem parâmetros, mas a gente não deve ficar com medo das limitações e deixar de usar a criatividade, a autonomia e tentar fazer o que eu sei que a maioria está fazendo nesse momento, que é o melhor que pode. Ok? Ótimo, muito obrigada. Uma série de perguntas nós recebemos nessa linha mesmo desse vídeo da professora Lívia, da coordenadora lá do Canegai. Então, a gente acabou por escolhê-lo e agora, durante a interação com o QR Code, chegou mais uma pergunta. Certo. E aí a gente vai colocar essa da colega da Maria Aparecida Alves, da Escola Classe 4, aqui do Núcleo Bandeirante. Eu coloquei ela na frente de outros áudios que a gente vai pôr daqui a pouco, porque ela traz um questionamento muito comum que a gente tem recebido, e aí eu achei pertinente nessa fala, porque o senhor nos colocou agora mesmo que nós temos um corpo docente qualificado, nós temos já as orientações estabelecidas na secretaria, e que esse momento que a gente está meio solto, ele nos permite, inclusive, utilizarmos dos nossos questionamentos, das nossas práticas, e, enquanto coordenação coletiva ali da escola, nos organizarmos, né? Então, eu achei pertinente trazer, porque ela já vai na fala que o senhor acabou de nos passar. Então, como avaliar os alunos no ensino remoto? Ok. A colega colocou. Isso. Então, a gente diz o seguinte, que eu avalio aquilo que eu consigo captar. Então, o que você tem captado? Você tem captado nesse momento, e a gente não pode esquecer que nesse primeiro bimestre, é por isso que eu digo, baixemos as expectativas. Eu acho que é momento da gente considerar todas as avaliações que conseguimos fazer como avaliações diagnósticas, embora os CEFs e os CENs tenham que fazer a somativa, mas eu entendo que elas são diagnósticas, porque para o segundo bimestre, nós vamos ter acordos e contratos didáticos melhor realizados. Por exemplo, a gente teve que conversar com uma família que mudou do Distrito Federal. E eles estão numa região com dificuldade tremenda de internet. Então, a gente teve que negociar com eles. Eles vão para uma cidade próxima, uma vez por semana, e nessa uma vez por semana entra na plataforma e posta suas atividades. Eu não posso, por exemplo, ignorar um esforço desse. E eu fui um dos que defendi que a família mantivesse a criança na escola, porque ensino remoto deixa ela com a gente, que a gente já conhece ela, né? Então, a gente vai avaliar o que a gente vai captar. Só que nesse momento a gente pode captar pouco, mas a gente precisa fazer acordos e fazer contratos com os estudantes, com as famílias deles, para que eles então fiquem atentos, inclusive entendam a validade da frequência. Gente, a frequência é o único elemento que reprova do ensino fundamental ao ensino médio, falando de educação básica, que se extrapolar os 25% reprova, seja do BIA, seja do ciclo, seja o que for. E nesse momento a gente está preocupado em não deixar ninguém para trás. É a história do nenhum a menos. E olha, o que a preocupação da professora o que eu vou avaliar na atividade remota? Eu vou avaliar primeiro aquilo que eu propus. Aquilo que eu propus chegou? Sim. Parcialmente, sim. Não chegou? Isso também já é uma avaliação que fazemos. E não vamos tirar conclusões nesse momento e nem vamos sentenciar nenhum aluno, porque estão todos se... Mas até os nossos alunos ditos excelentes, eles não estão conseguindo a excelência que a gente conseguia no presencial, porque eles também foram pegos de surpresa com uma organização escolar agora totalmente fora do que a gente imaginou e está também se adaptando. E eu repito, o que nós estamos vivendo não é EAD, tá? A EAD é algo muito maior, muito mais completo, e não é isso que nós estamos vivendo. Eu digo que esse ensino remoto é um puxadinho
da EAD, que fizeram ali tipo um hospital de campanha rapidinho, sem grandes preços, para poder, então, dar uma resposta para a sociedade e evidenciou com isso, gente, aquilo que a gente já sabia, mas muita gente no senso comum não sabia. Primeiro, nem todo mundo tem smartphone, ou se tem, não é da geração que precisa para esses aplicativos. Nem todo mundo tem acesso à internet, e às vezes quando tem, ela é paga, ela é por meio de créditos, e os pacotes são consumidos rapidamente. E mais ainda, a família, mais do que nunca, ela foi também envolvida numa situação para a qual ela já não conseguia se desenvolver, que era do apoio escolar em casa. E outra, nós agora estamos dentro da casa das pessoas. É tudo uma questão ética também muito complexa. Avaliar nesse momento é a gente tentar, então, captar aquilo que eu planejei, aquilo que eu lancei ao mar da internet e aquilo que eu consegui pescar de volta, que às vezes é pouco, mas esse pouco, ele, a meu ver, ele é o suficiente para a gente já traçar novas diretrizes para o próximo bimestre, para as próximas atividades. Uma outra coisa dos alunos da atividade impressa, alguns alunos estão com a atividade impressa por comprovadamente não conseguir essas tecnologias ou esses acessos, e esses alunos, por incrível que pareça, tem deles que estão sim conseguindo, estão acompanhando, e as produções que chegam até a nós, às vezes são tão boas ou melhores que aqueles que estão diretamente na internet. Então a gente não pode nunca, nesse momento inclusive, fazer juízo de valor das condições, das dificuldades, porque nós estamos no meio de uma pandemia, no meio de um mar revolto, e a gente está tentando se segurar com eles. Nós não temos, nossos alunos nunca foram, nem nunca serão nossos inimigos, eles são as melhores pessoas que nós temos no nosso convívio, porque nós estamos numa condição de poder sobre eles, hierárquico inclusive, e a gente precisa fazer uso desse poder de uma forma mais humanizada. E esse momento, todos nós, eu sempre digo, a música do momento é Lenine, né? Paciência. Vamos ter calma, o corpo pede um pouco mais de alma, né? E a gente vai trabalhando. Essa categoria não deixa a desejar, a gente sabe que a gente vai ultrapassar tudo isso e a gente vai reconfigurar muita coisa na escola que a gente está percebendo agora que é possível sim reconfigurar, tá? Muito bom. Muito obrigada, professor I. Agora nós vamos colocar dos áudios que selecionamos também das escolas. Você pode pôr, Bia, por favor? A Bia vai reproduzir para a gente. Ótimo. Bom dia, professor Eri. Eu sou Lisete, supervisora pedagógica do CF2, do Riacho Fundo 2. Trato aqui uma questão levantada pelas professoras dos anos iniciais, sobretudo as professoras do BIA, dos anos de alfabetização. A avaliação nos remete ao todo do indivíduo, principalmente quando está no processo de alfabetização. Contudo, o que temos no atual cenário são dados muito superficiais. Números de quem entrega as atividades respondidas e, na maioria das vezes, sem erro algum. Lembrando que são atividades de crianças que ainda não foram alfabetizadas e letradas. Sabemos, por relatos dos pais, que eles estão até mesmo soletrando para os seus filhos, na intenção de ajudá-los ao máximo possível. Não intencional, mas desta forma interferem no processo e não podemos saber se está alcançando o objetivo. Esses responsáveis estão fazendo o que podem, e nós, professores, sabemos que podem até mesmo estar prejudicando no desenvolvimento cognitivo processual. Sendo assim, vamos avaliar o quê? As atividades feitas por quem? De que forma foram realizadas? De que forma as crianças foram provocadas ao desenvolvimento? O que temos são dados, pequenos números, e não alguma relação entre o desenvolvimento da aprendizagem. Como avaliar nesse contexto?
Ok, muito bem. Foi muito bacana trazer essa questão. Ontem mesmo na escola a gente discutia isso, e eu vou dar uma sugestão para vocês que eu discuti ontem com os nossos colegas, supervisores, coordenadores, nem os professores da escola estão sabendo ainda, porque a gente discutiu ontem no final do dia. Mas eu vou dar uma sugestão para vocês, que é o que nós vamos fazer na próxima semana. Vocês perceberam que em meio a tudo isso que a nossa colega supervisora coloca e fala muito bem, e é verdade isso que está acontecendo, nós temos alguns elementos. Por exemplo, a questão ética. Nós vamos ter que discutir isso também com as famílias. Nós sabemos que, nesse momento, a questão dos deveres, que são todos de casa, ficam sob a supervisão de adultos que não são professores e que, mesmo que fossem, não é o papel deles. Então, a gente vai ter que bater um papo também com os pais. A minha sugestão é que, principalmente nas turmas de alfabetização, isso a gente vai fazer a próxima semana, a gente faça reunião por turma, via Meeting, com os pais. Vamos conversar com cada um, vamos discutir essas questões éticas, vamos falar da questão do que é orientar uma atividade, não fazer atividade pelo aluno, vamos pactuar algumas coisas, porque isso vai passar. Nesse momento, não adianta a gente imaginar que todo mundo vai compreender e fazer direitinho, porque não vai. E nesse caso, que a nossa colega relata, eu vou avaliar, sim, essa tarefa que chegou. O que eu vou dizer para o pai é que, por exemplo, olha, no próximo bimestre, quando ele for fazer sozinho, eu vou evidenciar, de repente, que ele não aprendeu tudo que ele me disse que tinha aprendido. E eu vou, então, ter que registrar. O bom do RAV, gente, é isso. É que eu não é como uma nota que o aluno tirou 9 no bimestre anterior, e aí ele tira 6 agora, eu faço 9 e 6, né? E aí divido por 2. Não é isso. No caso do nosso instrumento, ele permite ao professor, se no próximo bimestre as aprendizagens evidenciadas até destoam ou são contraditórias ao outro, nós vamos saber também que o outro bimestre teve essa influência direta e que talvez o desse segundo bimestre ele seja mais verdadeiro, mais legítimo, e eu vou considerar. De qualquer forma, é bom que a gente faça essa reunião, primeiro, para explicar para os pais o que é o processo de alfabetização, como que ele ocorre, o que é a importância do erro, né? Que, entre aspas, erro, eu digo que a gente fala essa palavra, mas erro é uma palavra pedagogicamente inviável, porque erro é quando alguém que já sabia alguma coisa, por negligência ou displicência, faz errado. Mas no caso deles não é erro, eles ainda não aprenderam, eles estão aprendendo. Então, eles não estão errando, é uma hipótese. Mas, enfim, isso é uma outra conversa. Eu preciso conversar agora com essas familiares, com esses responsáveis, e uma conversa amistosa. De repente, chama a professora da turma, que é essencial, fundamental, alguém da direção, faz aquele grupo de reunião e vai conversando com esses pais. Ah, mas nem todo mundo vai participar, não vai atingir. Não tem problema, gente, nós estamos na verdadeira parábola do semeador. Vai lançando as sementes e aos pouquinhos a gente vai colhendo. Explica para essas famílias o que é o processo de alfabetização. Diz para eles que a ideia é lembrar as crianças, colocar o material à disposição, estimulá-los a encorajá-los a fazer e não fazer por eles. E aí a gente vai aparando essas arestas. Enquanto isso, eu não posso, porque é aquela velha história, a palavra prova, né? Ela é tão usada na justiça, não só na justiça, né, gente? O que você está dizendo quando a nossa supervisora relata? É que eu estou com uma prova agora na mão que ela pode não ser legítima. E eu, como julgador, eu me sinto mal de dar um veredito agora, porque a prova que chegou até a mim pode não ser uma prova verdadeira, e aí eu vou culpar ou inocentar, mais ou menos isso. Mas nesse momento não é momento ainda da gente se preocupar com isso, esse momento vai chegar para o terceiro ano do BIA, para o quinto ano do bloco, para o sétimo ano do ensino fundamental, enfim, vai chegar para esses anos ímpares todos aí, que é a possibilidade de retenção ou não no último conselho. Então, em relação ao RAV e a essas evidências de aprendizagem, eu registraria sim o que eu estou recebendo. Está ali o trabalho, eu propus, está ótimo. Então, eu vou dizer que a criança desenvolveu com êxito as atividades propostas, né, para aquela atividade, aparentemente desenvolvendo os objetivos de aprendizagens que a gente propôs.
No outro momento, e isso vai acontecer agora no segundo bimestre, que a gente já amadureceu um pouco mais, que o pessoal já entendeu que a coisa é séria. Ontem já foi dito que não tem data ainda para voltar às aulas. E mesmo que tenha, eu repito, a plataforma eu acredito que fique até o final, porque tem aqueles casos dos que não podem. De qualquer forma, gente, o primeiro bimestre considere como uma avaliação diagnóstica, mesmo aqueles que precisam lançar nota, que é o caso dos CEFs, dos 100 e dos 7. Nós, dos anos iniciais, é mais tranquilo ainda, porque eu não tenho que registrar uma nota que às vezes se torna uma sentença. E para o próximo bimestre eu vou comparar agora sim o aluno do segundo bimestre com o aluno do primeiro e vamos tentar fazer acordos e discutir as questões éticas como essa, porque eu, você, nós como pais, como mães, a gente também não quer se enganar. E a gente vai ter que ter esse diálogo franco. Olha, se você faz a tarefa para a criança, você está me enganando e se enganando, porque ele está deixando de aprender. Mas, pessoal, lembra de uma coisa? A educação básica, não vou considerar nem educação infantil, porque nem todos tiveram acesso, o que é uma pena, mas nós temos 9 anos do ensino fundamental e mais 3 anos do ensino médio. São 12 anos. Aquilo que está acontecendo esse ano não significa o apocalipse pedagógico, não é isso. Nós ainda temos tempo. O que me preocupa hoje, de verdade, são os alunos do terceiro ano do ensino médio, que o ano que vem eles não estarão mais conosco para retomarmos essas questões. E esses meninos precisam ser estimulados e orientados a aprender a pesquisar, que é a maneira de continuar aprendendo, mesmo que fora da escola. Agora, em relação aos demais, claro, me preocupa os alunos do quinto ano, que não vão estar mais na escola classe também, com todo aquele apoio, com todo aquele olhar de quem tem uma só professora, um só professor. Esses também me preocupam. Mas a gente precisa desenvolver um senso de rede. Olha, os RAVs que saem das escolas classes, eles precisam ser discutidos e estudados pelos professores dos anos finais logo no início do ano, quando recebem as turmas. Isso é uma das coisas que vai ter que agora, mais do que nunca, ser fortalecido para a gente poder, então, fazer a gestão da informação entre todos na escola. Então, vamos fazer reuniões com esses pais, vamos explicar o processo de alfabetização, vamos aquietar os ânimos deles. Aí eles têm aquela discussão, mas o menino de fulano, que é da particular, já tem 6 anos e está lendo tudo, o meu ainda não está lendo, e então todo mundo fica se comparando, né? É o momento da gente também aquietar o coração desses pais, dizer, olha, ele vai aprender, isso é um processo, nós estamos aprendendo, aos pouquinhos ele vai se desenvolver, você tem que fazer isso, estimula isso, perguntas. Ele assistiu uma coisa na televisão, pergunta para ele o que ele aprendeu, o que ele entendeu, o que aquela pessoa falou. A gente está começando a trabalhar a interpretação também. Então, gente, é momento de calma, um momento de paciência, é o momento da gente reunir as nossas angústias, mas não vamos transportá-la para os alunos, para os familiares, porque alguém precisa ficar mais calmo nesse processo e, nesse caso, nós, professores e professoras, nós precisamos ser o adulto da relação, né? Vamos manter um pouco a calma, os ânimos e vamos sempre estimular. Gente, as pessoas são capazes. Nós estamos vivendo uma situação tão inusitada que não acredito que só tenha coisas ruins no meio disso. Coisas boas estão aparecendo. A humanidade está passando por um momento de reflexão muito forte e nós, enquanto educadores, porque nós não trabalhamos só com ensino, nós também trabalhamos com educação, a gente sabe que a gente vai tirar um proveito desse momento. É o que eu penso a respeito. Muito obrigada pelas palavras, professor. E realmente é uma fala que a gente tenta ter sempre, realmente é essa, quando as nossas reuniões acontecem, de trazer esse olhar mais humano, esse cuidado com o colega, com o próximo, e tentar diminuir essa angústia, essa aflição, esse desespero, né? E realmente estamos todos numa situação preocupante, mas também temos capacidade, temos colegas conseguindo desenvolver trabalhos excelentes. Maravilhoso. Mesmo diante desse cenário tão complexo, né? Todas as possibilidades positivas estão surgindo, estão aparecendo, os nossos colegas estão conseguindo superar os limites. Você já viu, minha amiga, que a humanidade, ela só cria, ela só se reinventa, ela só produz coisas novas quando tem problemas ou desafios. A pasmanceira não leva a nada.
esse rebuliço todo, ele faz sim frutificar. Nós somos seres incomodados. Aquilo que nos incomoda, a gente quer se livrar dele ou resolver. Então, nesse momento, o incômodo, ele vai sendo também captado, repensado e estimula a aprendizagem, a inteligência e a solução de problemas. Olha, a lâmpada só foi inventada porque alguém se incomodou com a escuridão. Se ela não tivesse incomodado, a gente só estaria ainda com a luz da lua, né? Então veja que são as necessidades que fazem o ser humano criar, produzir e se virar, né? E nesse momento a gente está realmente dando um show. Olha, eu converso com muita gente, eu tenho ótimos referências que são os professores da escola que eu estou trabalhando. Eu trabalho na escola classe 29 de Taguatinga, um prazer estar lá. Nós fomos eleitos por aquele grupo e a gente, nesse momento da pandemia, a gente está mais do que nunca unido e percebendo que nós temos sim, enquanto grupo, assim como o poder intermediário, a regional, tem a responsabilidade de acolher e acalmar os diretores, nós, diretores, vices, supervisores, temos a responsabilidade de acolher e acalmar os professores. E aí, olha, o Ciro já colocou bem aqui. Obrigado, Ciro, é isso mesmo, a necessidade faz o inventor. Obrigado, Ciro. E aí, gente, nesse momento, nós, professores, temos a responsabilidade de acolher e acalmar esses alunos, porque é uma certeza que nós vamos sair muito mais fortalecidos disso. E já tem uma coisa maravilhosa que vai acontecer. Aquelas reuniões intermináveis e cansáveis no plano vão acabar, que a gente faz agora pelo Meeting, não tem estacionamento, não precisa aquele sofrimento, e a gente faz com pausa, e agora as pessoas até falam uma após a outra. Olha que coisa moderna, né? Eu acredito que a gente vai se sair bem de tudo isso. Muito bom, também acredito. A gente vai colocar agora mais uma pergunta que nós recebemos, o áudio da colega. Só um minutinho. Oi, a minha dúvida é como avaliar a aprendizagem dos alunos especiais. Eu acho que não. Professor, o senhor ouviu? Não, não estou ouvindo. Oi, a minha dúvida é como avaliar as aprendizagens dos alunos com necessidades especiais de forma que eles não precisem estar sempre se superando. Muitas vezes eles precisam negar a sua deficiência e isso faz parte da essência. Mesmo diante de todos os instrumentos legais existentes, observa-se que na prática esse público vem sendo silenciado e ignorado no processo de avaliação das aprendizagens e possui seus saberes e valores negados. Ok. Olha, eu creio que eu não seja a pessoa mais competente para falar de educação especial. Eu aprendo muito com vocês que trabalham com essa área. Vocês têm meu respeito, minha admiração profunda. E, infelizmente, tem algo que a gente não pode negar: é que esse processo que estamos vivendo ampliou o fosso das exclusões. Realmente, os alunos da educação especial, os alunos que carecem de mais proximidade, inclusive porque ela se dá muito por meio do afeto, da presença, do contato visual. Nesse momento, olha, eu te digo com toda humildade
epistemológica que eu tenha. Eu sei que é um momento que eu não teria uma resposta para você, a não ser dizer, não perca o vínculo com esse aluno, que seja um telefonema, que seja 5 minutinhos no meeting, de repente, uma vez na semana, não sei quanto pode. Tenta não perder o vínculo, não perder a referência. A carinha deles é maravilhosa, de todos eles, quando eles nos veem nesses aparelhos, quando eles têm contato com a gente. E aí, mais do que nunca, e aí, nesse caso, a educação especial tem de diferente. Muitas vezes tem uma família bem mais preocupada, bem mais presente. Então, nesse momento, braços dados, mãos dadas virtualmente, abraços virtuais são necessários, acolham e se acolham. Contato com essas famílias, é não perder de vista o vínculo e tentar estabelecer minimamente um contato visual com essas crianças, com esse trabalho. Vocês são maravilhosos, meu respeito profundo. Eu me sinto assim, um professor de quinta categoria quando eu vejo o pessoal da educação especial trabalhando. Eu falo assim, como eu sou fraco, como eu sou despreparado, como eu preciso aprender. E eu sei que essa amorosidade toda, esse cuidado todo de vocês não é em vão e não vai ficar em vão. Então, minha recomendação é tentem não perder o contato, que seja visual nesse momento, e se aliem mais ainda a família, que eu sei que quem tem uma criança com essas características, tem sim sempre alguém que pode por ele e ajudar a enfrentar, porque não vamos negar, se haviam exclusões, se existiam e existiam, elas se fortaleceram com esse processo louco que estamos vivendo. Muito obrigada, professor. E eu acredito, a gente tem tido algumas reuniões com os profissionais, né, do ensino especial de modo geral. Essa foi uma colega de sala de recursos, e a gente sempre traz essa fala mesmo, de manter o vínculo do estudante, das famílias com o profissional, porque, como o senhor muito bem colocou, é uma relação muito mais afetiva e que é importante nesse processo, né? E acredito que nesse momento a gente precisa se prender ao que a gente conseguir para manter esse link entre o estudante, a família e a escola. Porque às vezes é onde eles conseguem se fortalecer nesse contato, de olhar para o professor, como o senhor colocou, seja numa chamada de vídeo, ali no Meet, e realmente é muito importante que a gente continue tentando manter essa relação tão forte, tão emotiva com os nossos estudantes, né? Olha, às vezes um telefonema, a gente viveu uma coisa na escola, assim, não era uma criança especial, era uma outra. E a gente ligou para essa criança porque não tinha contato nenhum, nem celular, tinha um telefone fixo. Os gritos de alegria dessa criança ao telefone, que estava falando com a escola e perguntando, olha, aquilo nos emocionou muitíssimo. Então, sabe, é um momento da gente tentar tudo que a gente puder e tudo que a gente faz com uma boa intenção, nesse momento é válido, discutir no grupo, sim. Hoje o grupo, apesar da distância física, eu percebo que algumas escolas estão mais unidas. Nós, a direção, com todas as dificuldades que a gente está na linha de frente disso desde que começou, né? A gente também sabe que a gente tem tido mais tempo para pesquisar, para estudar, para falar algumas questões, sem aquele movimento intenso da escola, como acontece normalmente. Tá certo? Mas é isso aí. Eu digo que os professores, os educadores que atuam com a educação especial, eles têm muito para nos ensinar e a gente tem muito que aprender com eles. Sem sombra de dúvidas. Nós vamos colocar mais uma pergunta que chegou pelo QR Code da colega professora Raquel Andrade, da Escola Classe 1 da Candangolândia. Ela coloca, olá, como posso avaliar as habilidades das disciplinas exatas, como matemática, no ensino remoto? Ok. Olha, Raquel, é aquilo que a gente disse, o raciocínio. Olha, primeiro, eu vejo algumas pessoas dizendo assim: o menino não sabe matemática porque ele não aprendeu português, ele não sabe interpretar. Ou então, o menino não sabe resolver o problema porque ele não sabe português. Não, gente.
Na verdade, o menino não resolveu o problema porque ele não tem raciocínio lógico matemático, ele não tem letramento na matemática. Quem dá o letramento matemático é matemática, o letramento histórico é história, o letramento científico é ciência. A língua portuguesa ela é meio. Então, eu posso ler um problema de física e não saber respondê-lo. Quer dizer, eu sou alfabetizado, mas não sou letrado na física. Então, uma das primeiras coisas a gente precisa entender que o letramento matemático, a linguagem matemática, ela se aprende num contexto de raciocínio lógico e da matemática. A língua é só um meio. E óbvio, se eu, assim como eu vou procurar captar, eu sei que não é tão óbvio, desculpa a fala, assim como eu vou procurar captar se ele aprendeu o raciocínio histórico, se ele tem o raciocínio científico, se ele tem o raciocínio da língua, da questão da organização da língua, eu também vou procurar perceber se ele captou as ideias e o raciocínio lógico-matemático. Hoje, a gente tem uma possibilidade. Eu estou falando do aluno que não tem, mas espera aí, tem o que tem também. A gente precisa estar jogando nesses dois campos. Nós sabemos que tem vídeos muito bons no YouTube que podem ajudar durante o processo e quando o professor não está na plataforma. Existem joguinhos matemáticos muito interessantes que o aluno pode ser submetido a ele e por meio da ludicidade ele aprende, calcula e resolve. Nossa sala de informática lá da escola, né, que eu quero aqui agradecer e parabenizar o professor Claro e o professor Silvino, que é o que cuidam desse espaço, eles têm feito esse trabalho par e passo, ombreados com os professores da sala de aula. Então o professor pede, olha, eu quero um joguinho que eu quero desenvolver o raciocínio da multiplicação, da divisão. Vamos jogar com o que, olha, vamos jogar com as peças que nós temos para jogar. E eu vejo que para a saída para essa questão da matemática, existem inúmeros joguinhos, inúmeras atividades que são bem mais interessantes e, de repente, nos dê esse retorno muito maior do que aquela folha de papel em que o menino precisa armar e efetuar. Né? É isso que eu penso nesse momento. E olha, pessoal, tudo que eu estou dizendo, viu, eu aceito críticas, eu não sou a resposta de tudo. Eu tô olha, quem fala em mim é o professor que me habita. Eu estou na rede há praticamente 30 anos como profissional, estou há mais tempo como aluno, que eu fui aluno dessa rede, e eu digo para vocês, eu sou grato a Deus, porque eu acredito, a minha família humilde, mas que lutou por mim, mas sobretudo aos meus bons professores da escola pública, essa mesma que eu estou servindo agora. Nós temos muito bons professores, e nesse momento eu sei que isso vai acontecer também. Muito bom, muito obrigada pela resposta. A gente vai colocar mais uma que chegou também pelo QR Code. Certo. Da professora Widman, lá do SEI, do Núcleo Bandeirante. Ela pergunta, na educação infantil, o relatório individual é feito basicamente na observação, interação com o outro, autonomia, linguagem oral, e outros. O que avaliar na educação infantil no ensino remoto? É o nosso grande desafio, mesmo para os anos iniciais, finais e médio. É o que avaliar. A gente vai ter que avaliar aquilo que a gente conseguir captar e perceber. O olhar do avaliador, ele é soberano. E nesse caso é o professor ou a professora. O que a gente não quer é que ele seja injusto. E ninguém quer ser injusto, ninguém quer cometer injustiças. As crianças da educação infantil, elas são também incríveis e hoje a gente já tem também estratégias, softwares, coisas que podem nos ajudar a tornar esse momento tão difícil também mais lúdico para que as crianças aprendam. E aquela parceria com a família que a gente sempre reclamou e reivindicou, agora mais do que nunca. Imagina, você tem uma criança de 4 anos, ela está na escola e de repente acontece tudo isso. Aí volta aquela ideia que eu falei, olha, faça, né? Principalmente quem tem crianças da educação infantil, faz uma reunião, se for difícil, semanal, ou ao menos quinzenal, ou de 10 em 10 dias,
com os pais dessa criança, e aí cada professor pode, inclusive, dar sugestões de estímulos ao desenvolvimento dessa criança. A educação infantil trabalha muito com estímulos. E aí esses estímulos, eles podem, de uma forma lúdica, prazerosa, ser estimulado, né, pelos pais em casa, por quem cria a criança, não substituindo o professor, não se trata disso, mas ajudando o professor que não pode estar presente todo o tempo e vendo todas as oportunidades. Olha, mais do que nunca, olha, quando eu faço, por exemplo, uma aula de dobradura e deixo lá um vídeo ou dou o link para o pai para ele também tentar com a criança, ele fazer a dele, olha, isso é um vínculo maravilhoso. A gente não pode, de forma alguma, acreditar que só a gente conseguiria, nesse caso, fazer esses estímulos. É óbvio que o estímulo de um professor profissional presencial é maravilhoso, é insubstituível até, mas nesse momento não é possível. Então, vamos trabalhar com o que temos, faz uma reunião semanal, de 10 em 10 dias com a família, destaca as coisas que você está propondo, estimula outras e orienta como estimular outras que não sejam aquela velha história de colocar um adulto para dar aula com a criança, não é isso. A ludicidade, a brincadeira, o canto, a música, as histórias. Olha como é possível, inclusive, fazer isso mesmo à distância e orientando minimamente esses pais que eu tenho certeza eles querem contribuir e querem que o filho também se saia bem disso tudo. Perfeito. São os nossos desafios, sem sombra de dúvida, né? Professor, nós estamos chegando no nosso tempo, né? Nós havíamos combinado. Correto. E vou apresentar agora alguns elogios que nós recebemos. As perguntas que chegaram, elas basicamente foram atendidas já nessa nossa conversa. Ótimo. E após os elogios que nós vamos mostrar aqui dos colegas que enviaram, nós vamos apresentar um vídeo feito por uma colega nossa para agradecer a participação do senhor, tá bom? Muito obrigado. Então, a Ana Paula, que trabalha conosco aqui na Unieb, do Bandeirante, estamos recebendo alunos provenientes de escolas particulares com pais extremamente satisfeitos e encantados com a didática, com a pedagogia e o respeito ao tempo do indivíduo adotados no ensino público. A fala principal é que nunca imaginaram que uma escola pública pudesse ser melhor que uma particular, tida como alto nível. Então, reforçando mais uma vez o que o senhor nos colocou durante essa fala, nós temos professores, profissionais de excelência. Temos. Né? A rede pública, ela tem profissionais assim, extremamente capacitados que estão a todo instante aprendendo, se reinventando nesse momento, e eu achei muito bom esse relato da Ana Paula, porque ela reforça e demonstra que a sociedade tem percebido isso, infelizmente, nesse momento, né, mas que, de certa forma, nos elogia toda a rede, toda a classe de professores da secretaria. Então, sem sombra de dúvida, é um elogio agradável para todos nesse momento, né? O próximo, o professor Vinícius, lá do SED 2, Vinícius Mota, do SED 2 do Riacho Fundo. Sempre muito prazeroso ouvir as contribuições do professor Eri. Isso nos enche de motivação. É aquele combustível perfeito para a nossa semana, para o mês e para o ano. Gratidão. Mais um elogio. Ô, Leila, obrigado, Vitor. Chegou um aviso aqui da Leila também. Olha, enquanto você lê aí, eu também quero dizer uma coisa, só uma pausa. Olha, não vamos nos esquecer dos nossos colegas professores e professoras da rede privada. Eles estão sofrendo muito, viu? Muitos já foram demitidos, outros estão sendo sufocados aí por estratégias economicistas. Infelizmente, o tal do lucro, do capitalismo, continua cada vez mais forte. E nós temos uma gama de professores da rede privada excelentes, mas que estão, no momento, passando por momentos muito difíceis, porque eles estão sendo, na verdade, forçados a garantir a presença do aluno na escola, sendo que o pai, como você mesmo acabou de trazer um relato, o pai tem migrado para a rede pública, e isso, para o patrão, incomoda muito, mas a categoria é que nós somos única, professores e professoras,
nós temos que nos solidarizar os colegas docentes da rede particular, porque não, é claro que não são todas as escolas, mas há uma quantidade de escolas privadas aí que tem tornado a vida desses professores ainda mais difíceis, infelizmente. Verdade, sem sombra de dúvida, é uma situação muito sofrida para esses colegas mesmo, né? A questão da demanda, a parte capitalista, ela exige um alto desempenho deles, como o senhor colocou, que eles consigam manter os estudantes, e os pais, por diversos fatores, também precisam, às vezes, migrar para a rede pública. Então, realmente... Muita gente perdeu a renda, né? Exato. Temos agora o vídeo. Nós vamos passar agora um vídeo em agradecimento à sua participação conosco. Oh, muito obrigado. Profetizo manhãs aos que saibam aurir o mel, a flor, a cor do céu. O mar daria a todos de presente junto à praia, e o crepúsculo sinfônico pulsando sobre os montes. Aos meus amigos e aos amigos de outros, ofereço doce instante, a trégua entre cuidados, um brincar de meninos na varanda que abre para alvíssimos lugares, onde tudo que existe, existe em paz. Trecho do poema Visões, de Carlos Drummond de Andrade. Eri, para mim é uma alegria estar aqui. Esse é o nosso presente para você. Em nome da equipe da Unieb, das formadoras da oficina pedagógica, e acredito que de todos que estiveram aqui nessa manhã, nós queremos agradecer o seu compromisso, a sua disponibilidade, compartilhar com a gente essas reflexões e a necessidade que a gente tem, né, de pensar e de agir a favor de uma avaliação que, de fato, alcance todos os nossos estudantes e que seja pensada a partir das necessidades atuais. Obrigada. Leve o nosso abraço e o nosso carinho com você. Ok, muito obrigado. Pessoal, eu quero só, nesses momentos finais, também lembrar do seguinte: isso que a gente está falando é avaliação formativa. Isso é avaliação formativa. É uma avaliação inclusiva, é uma avaliação que tem critérios, que tem rigor, mas que é, sobretudo, humana e justa. Eu preciso identificar, avaliar e intervir. Essa intervenção, que é a que nós agora estamos tentando fazer após algumas evidências, é o movimento mais legítimo da avaliação formativa, porque ela é também uma avaliação interventiva. Eu não avalio só para contemplar, eu avalio para ver onde tem fragilidade, para melhorar e para destacar o que está bom e prosseguir, né? A avaliação formativa é isso que ela faz, e é uma concepção, é uma função da avaliação, mas é sobretudo uma concepção mais humanizada. Alguns dizem que a gente passa a mão na cabeça, né, das pessoas por meio dessa avaliação. Eu digo que não, a gente passa a mão no coração mesmo, acalma, porque quem está aprendendo ser avaliado assusta. E a gente, no fim da história, a gente tenha 6 ou 60 anos de idade, a gente sempre espera ouvir do professor se está bom. E sem a fala dele, nenhuma outra adianta. A dele, sim, é quem vai nos dizer se está bom, né? Olha o poder que nós temos. Nossa, é emocionante ouvi-lo, sempre um momento muito agradável. Então, eu quero agradecer em nome da Unieb, do Núcleo Bandeirante, em nome da professora Ana Maria, nossa coordenadora, também muito feliz, ela admira muito também o senhor, assim como eu. Muito obrigado. Então, agradecer a presença dos nossos colegas que estão nos assistindo. E é isso, dizer que não nos cabe tanta emoção conversar com o senhor, ter essa fala tão humana, esse olhar tão cuidadoso com os nossos estudantes, com os nossos colegas. Então,
Mais uma Obrigado. vez, muito obrigada, viu, professor Eri? Eu que agradeço. Quero agradecer também o GEPA, que é o grupo de pesquisa que eu faço parte, coordenado pela professora Benigna, Simone, nossa colega aí, e outras. A gente está à disposição da rede. O que o GEPA tem feito, tem um blog do GEPA, você pode procurar lá no Google. Nós temos textos sobre avaliação, conselho de classe, muitas dessas questões aqui discutidas, e eu quero que vocês saibam que nós temos condições, sim, de passar por essa pandemia e, no final disso, a gente ainda tirar o que há de melhor de todo esse contexto. Quero agradecer os colegas aí pelas mensagens de apoio, pelos elogios. Nós somos todos passageiros do mesmo barco e a gente está junto, e a queda de um é a queda de todos e o sucesso de um é o sucesso de todos. A gente sabe que essa categoria já foi muito massacrada, já foi muito excluída e muitas vezes, como nesse momento de pandemia, ainda é rotulada como se fôssemos folgados, como se estivéssemos de férias, como se não estivéssemos fazendo nada. Mas não tenham problemas. Assim, os olhos da delação, nesse caso, não têm poder nenhum sobre a realidade e a verdade. E a gente está fazendo o nosso trabalho e a gente vai continuar fazendo. Tá? Muito obrigado pelo convite, eu estou à disposição, pode depois disponibilizar também meu e-mail para os colegas, que a gente, e as redes sociais estão por aí, a gente vai se encontrando, tá bom? Bom trabalho para vocês, e hoje eu fiz aqui de casa, eu tenho feito mais lá da escola, mas hoje eu reservei esse espaço para cá, inclusive se vocês não sabem, minha regional é o Bandeirante, é que quando eu fui ser lotado no CAIC, eu recebi um convite para ir para a EAP. Aí eu fui para a EAP, e aí essa coisa de lotação, mas eu ainda pertenço à Regional do Bandeirante. Quem sabe a gente ainda vai trabalhar junto por aí. Um grande abraço. Seria uma honra, um prazer. Então, até breve. Muito obrigada a todos e até a próxima, gente. Um abraço. Tchau. Abraço.